Bom, então vamos estudar a Instrução Normativa 05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Muito bem. As contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos ou entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão observar, e aí, conforme o caso, as fases de planejamento da contratação, de seleção do fornecedor e de gestão do contrato, os critérios e práticas de sustentabilidade, o alinhamento com o planejamento estratégico do órgão ou entidade, assim estabelecido. A Instrução Normativa 05 de 2017 estabeleceu algumas definições que estão no anexo 1, ali previsto no artigo 2º, para os efeitos que ela estabelece, as definições ficaram a cargo de ser estabelecida em um anexo, até para não poluir muito a própria Instrução Normativa. Tá? Bom, e as características da terceirização do serviço? Vamos falar do objeto. Tá? O objeto da licitação será definido como prestação de serviço, sendo vedada, e é importante que se diga, a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. Isso já era previsto e agora está enfatizado. A prestação dos serviços estabelecida na Instrução Normativa 05 não gera vínculo de emprego entre os empregados da contratada e a administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize a pessoalidade e a subordinação direta, justamente para não caracterizar o vínculo empregatício. Agora, quais são as vedações à administração ou aos seus servidores em relação à prática de atos voltados à gerência, ou ingerência na administração da contratada? Dentre as quais nós podemos citar o que é vedado em relação à ingerência dos servidores em relação à administração da contratada. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanções, supervisão direta sobre os empregados da contratada, isso é vedado. Tá? Isso está previsto claramente na Instrução Normativa. O que é vedado ainda? Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada. Veja, prestador, tomador e obreiro da contratada. Tá? As ordens diretas são dos prestadores para os seus obreiros e nunca do tomador para o obreiro, devendo sempre reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados. Agora, existe uma exceção, tá? Existe aquela exceção quando o objeto da contratação fizer previsão de uma notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato. Exemplo disso é o apoio administrativo. Tá? E nessa perspectiva, eu tenho aqui como exemplo também a recepção, já disse apoio administrativo, ou atendimento ao usuário. Veja, essas atividades já estão previamente definidas. O que é vedado ainda? Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas. Isso é vedado. Tá? É vedado ainda promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, como mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no escopo da contratação e em relação à função específica para a qual o obreiro foi contratado. Tá? O obreiro do prestador, tá? Porque eu não contrato mão de obra, eu contrato serviço. O que é vedado ainda? Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação. Isso é vedado. Tá? Especialmente em relação a quê? Em relação a efeito de concessão de diárias e passagens. É vedado ainda, como estabelecido na própria Instrução Normativa, a definição do valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada, salvo nos casos em que houver necessidade de profissionais com habilitação superior à daquelas que estão previstas no mercado. E no mercado, esses profissionais são remunerados pelo piso salarial de categoria, desde que haja justificativa para tanto. É vedado ainda internauta, observador social, empresário e servidor conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
ok? Pois bem, nessa perspectiva, atendendo às exigências previamente estabelecidas, a administração não se vincula às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, de matéria não trabalhista ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como, e é de forma exemplificativa, né, valores específicos ou índices obrigatórios de encargos sociais ou até mesmo previdenciários, bem como de preço para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Tá? Existe ainda uma vedação específica, né, onde é vedado ao órgão ou à entidade vincular-se às disposições previstas nas convenções coletivas de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. Ok? Muito bem, nesse tópico aqui, observaremos quais são os serviços passíveis de terceirização. É importante destacar que, nos termos da legislação vigente, serão objeto de execução indireta ou de terceirização aqueles previstos no Decreto 2.271 de 97, que regulamenta a matéria. Então, a administração pode contratar, mediante terceirização, a atividade dos cargos extintos ou em extinção, tais como aqueles que estão elencados na lei específica. Qual é essa lei? É a 9.632 de 98. É importante estabelecer que as funções elencadas nas contratações de prestação de serviço devem observar a nomenclatura estabelecida na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, ou se outra vier para substituí-la. Em relação à contratação de apoio administrativo, pode a administração contratar serviço de apoio administrativo, considerando disposição específica da própria instituição normativa, com a descrição no contrato de prestação de serviço, para cada função específica, as tarefas principais e essenciais a serem executadas, admitindo, excepcionalmente nesse caso, em relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta para a execução das tarefas, porque você já sabe que deve evitar o que é a notificação direta de tarefas, mas em relação ao apoio administrativo, é perfeitamente aceitável que se faça essa notificação, desde que haja essa identificação previamente no contrato. Ok? Quanto à vedação à contratação de serviços, o que não pode ser objeto de execução pela administração? Ou seja, o que a administração não está autorizada a realizar a terceirização? Tá? Nesse caso específico, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional não está autorizada a terceirizar atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional em relação ao planejamento, coordenação, supervisão e controle, porque são atividades privativas da própria administração. Atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e conhecimento de tecnologias, também não pode ser objeto de terceirização, será vedada. Atividades, funções, exercícios relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga, de serviços públicos e aplicação de sanções, também não pode ser delegado ao particular. Atividades inerentes às categorias funcionais, abrangida lá pelo plano de cargos do órgão da entidade, também não pode ser objeto de delegação, salvo se expressa disposição for estabelecida em contrário, ou, naquele caso específico, quando o cargo tiver sido extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. Pois bem, então, atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções das atividades definidas na instrução normativa podem ser executadas de forma indireta, sendo vedado que, pessoal, a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou tomada de decisão para o contratado. Por quê? Porque isso é ato privativo do servidor público específico. Ok? E quanto aos serviços prestados por cooperativa e instituições sem fins lucrativos?
A instrução normativa traz uma seção específica a respeito desse assunto. A contratação de sociedades cooperativas somente pode ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado ficar evidente ou ser evidenciado o quê? A possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a administração e os cooperados. É interessante destacar nesse ponto que cooperado não é empregado, razão pela qual se destaca isso na própria Instrução Normativa 05/2017. Então, é possível ainda contratar a cooperativa, mas que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de coordenação, supervisão e da execução dos serviços e as de preposto efetivamente, conforme está no artigo 68 da Lei 8666 de 93, sejam realizados pelos cooperados, de forma alternada ou aleatória, para que, tanto quanto possível, venha assumir tal obrigação. Isso é muito importante, por quê? Porque merece destaque até o termo de ajuste de conduta que foi celebrado pela administração federal e o Ministério Público do Trabalho, justamente para evitar o quê? A transfiguração dessas cooperativas de trabalho, ou melhor dizendo, para que essas cooperativas de trabalho não fossem utilizadas como uma fuga ou burla à legislação trabalhista. Tá? Então, em relação, quando admitida a participação de cooperativas na licitação, essas cooperativas devem apresentar um modelo de gestão operacional que contemplem as diretrizes estabelecidas pela própria instrução normativa e que vai servir como condição de aceitabilidade da proposta. Caso contrário, a cooperativa pode ser afastada ou pode ser excluída do certame licitatório. Tá? E esse serviço contratado, como é que ele deve ser executado? Obrigatoriamente executado pelos cooperados, vedado qualquer tipo de intermediação ou de subcontratação. Tá? A Instrução Normativa 05 de 2017 estabelece algumas regras que, na contratação dessas sociedades cooperativas, o órgão ou entidade deve verificar nos seus atos constitutivos em relação à sua regularidade formal e às regras de funcionamento da cooperativa, para evitar o quê? Eventual desvirtuação ou fraude em relação à norma trabalhista. Em relação à contratação de instituição sem fins lucrativos, nesse ponto eu peço especial atenção de você, internauta. Entidade sem fins lucrativos é aquela que não visa a obtenção de lucro, ou seja, é uma sociedade sem fins econômicos, o que a diferencia de uma empresa. O serviço a ser contratado deve ser executado obrigatoriamente pelos profissionais pertencentes aos quadros funcionais da instituição. Ok? É importante verificar o seguinte: a própria Instrução Normativa 05/2017 estabelece o conceito do que é uma entidade sem fins lucrativos. E aqui nessa especificação, essas entidades sem fins lucrativos gozam de benefícios fiscais, previdenciários específicos, condição essa que reduz seus custos operacionais em relação à pessoa jurídica ou física que está legalmente constituída e que regularmente realiza os seus recolhimentos. Não será permitida, em observância ao princípio da isonomia e da igualdade, a participação de entidades de instituições sem fins lucrativos em processos licitatórios destinados à contratação de empresário, de sociedade empresária ou de consórcio da empresa, pois, senão, não haveria o quê? Como dar tratamento isonômico entre eles. A Instrução Normativa também destaca uma condição onde não será admitida a contratação de cooperativa ou de instituição sem fins lucrativos. Tá? Nesse caso, é quando o estatuto social ou objeto social não estiver prevendo ou não esteja de acordo com o objeto da contratação. Contrato, objeto social, tem que haver a correlação. Agora iremos tratar das características dos serviços terceirizados. É importante observar o que a própria Instrução Normativa 05/2017 define como serviço comum. Os serviços comuns são aqueles considerados cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital pelas especificações usuais de mercado. Nesse ponto específico, é conveniente observar que, independentemente de sua complexidade, os serviços podem ser enquadrados
né, na condição de serviços comuns, desde que atendam os requisitos estabelecidos pela sua condição e de acordo com a própria norma, ou de acordo com o que a própria norma estabelece. Só fazer uma ressalva rapidinha aqui com você, internauta, observador social, que você tem na Lei 8.666 definido o que são serviços técnicos profissionais especializados, que a doutrina adota a nomenclatura também de técnicos profissionais generalizados. Então, é importante que você avance nesse conceito depois e realize uma pesquisa. Como forma de objetivar o nosso encontro, a gente vai deixar disponível para você aqui alguns conceitos e indicações do que são serviços técnicos profissionais especializados e do que são serviços técnicos profissionais generalizados, ok? Todos eles também poderiam, teoricamente, se enquadrar aqui na perspectiva do serviço técnico profissional generalizado como um serviço comum, a exemplo de um serviço de manutenção predial. Ele é generalizado, ele precisa de uma profissão regulamentada em lei como responsabilidade técnica, porém, ele será enquadrado como comum para a utilização da modalidade de pregão. Assim como já entendeu o Tribunal de Contas, que é perfeitamente possível que se faça. A Instrução Normativa 05/2017 traz a nomenclatura e a concepção do que são serviços continuados e o que são serviços não continuados. Tá? Os serviços considerados como não continuados ou contratados por escopo específico são aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação específica daquele serviço em um período pré-determinado e que pode ser prorrogado, desde que, de forma justificada, dentro do prazo necessário à conclusão do objeto. E aí, desde que observadas as hipóteses previstas lá no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei 8.666, de 93. E os serviços contínuos ou continuados? São aqueles serviços prestados que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade pública de forma permanente e perene. Ou seja, ele vai ser prorrogado por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público, dos bens públicos, o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que não haja interrupção, pois sua interrupção pode comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento de uma missão institucional. É importante destacar que a contratação desses serviços prestados de forma continuada vai observar as regras previstas no inciso 2 do artigo 57 da Lei 8.666, e que é de se destacar que o órgão ou entidade deve, mediante justificativa, definir o que é continuado ou não, conforme a sua essencialidade. A instrução normativa vem se reportar a uma situação bem interessante, que ela vem trazer a regra para o estabelecimento do regime de dedicação exclusiva dos prestadores de serviço, ou seja, da mão de obra que é envolvida nesse contrato. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá, são aqueles em que o modelo da execução contratual vai exigir alguns requisitos, dentre os quais podemos destacar que os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante para a prestação desse serviço. Não é chamado aqui ou acolá, ele lá fica de forma permanente à disposição da contratada. Outro requisito é que a contratada não compartilhe recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. E que, nesse caso específico, a contratada possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Isso não significa ingerência na empresa, ok? Apenas uma organização administrativa, ok? Esses contratos especificamente, tá, podem ser prestados fora das dependências do órgão ou entidade, desde que não sejam nas dependências da contratada e desde que presentes os requisitos que acabamos de mencionar, ok?
Nessa perspectiva, para as contratações de serviço com regime de dedicação exclusiva, tá, é importante destacar que o procedimento sobre o gerenciamento de riscos vai ser tratado de forma obrigatória, conforme os requisitos previstos na instrução normativa, e obrigatoriamente contemplará o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do fundo de garantia da contratada. É importante destacar que, para o tratamento dos riscos previstos nesta instrução normativa, podem ser adotados alguns requisitos para o controle interno, dentre as quais nós podemos destacar a conta depósito vinculada, que ficará bloqueada para movimentação, conforme disposto em caderno específico elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. Então, ele vai disponibilizar esse caderno da conta vinculada. Ou para o pagamento, conforme fato gerador, de acordo com o caderno de logística, também elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Então, são dois instrumentos importantes para que você realize depois as pesquisas complementares. Nós deixaremos aqui o link à disposição para que você faça uma pesquisa rápida e obtenha essa informação. Destaca-se que a adoção desses critérios previstos deve ser justificada de forma objetiva, clara e congruente, com base na avaliação da relação custo-benefício. Custo-benefício está devidamente justificado, então é permitido. Tá? Em relação ao pagamento pelo fato gerador, tá, é importante que se faça somente após a edição desse caderno e a verificação das regras estabelecidas por ele. Nessa perspectiva, adotado esse instrumento, a administração tem autorização para realizá-lo. Os procedimentos para o estabelecimento do que nós tratamos aqui agora, eles estão disciplinados especificamente no item 1 do anexo 7B da Instrução Normativa 05/2017.